Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da audiência de instrução e julgamento. Nós estamos tratando no procedimento comum da fase instrutória. Vimos no encontro passado já o início do procedimento da audiência de instrução e julgamento. Falamos do pregão, falamos também da nova tentativa de autocomposição. E hoje eu quero começar a ver com os senhores a produção da prova oral em si na audiência. Nós vimos que a IJ é designada quando houver necessidade de produção de prova oral. Nós vamos então tratar já aqui da produção da prova oral em si. Lembrando que nós teremos um tópico adiante para tratar das provas em espécie, quando nós falaremos detidamente de cada um dos meios de prova. Então aqui eu vou falar de perícia, esclarecimentos do perito. Eu não vou fechar o tópico sobre perícia, né? Eu quero então tratar de cada um desses meios de prova, esclarecimentos do perito, depoimento pessoal da parte e colheita da testemunha, da oitiva da testemunha, naquilo que interessa aqui à IJ. Okay? Maiores informações sobre esses meios de prova os senhores terão no momento próprio aqui no nosso curso. Beleza? Bom, então o artigo 361, no capítulo da audiência de instrução e julgamento, ele vai prever, vejam ali, olha, as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente. Ele menciona ali esclarecimento do perito, depoimento do autor e do réu e as testemunhas. Quero por hora destacar aqui com os senhores a utilização daquele termo ali, ó, preferencialmente. Tá certo? Então veja, esta ordem é uma ordem preferencial. Significa dizer que não há nulidade em eventual inversão. Claro que o juiz vai fundamentadamente demonstrar a necessidade, justificar o porquê da inversão. Não há que se cogitar aqui de uma nulidade. O próprio legislador foi bastante claro, ao meu ver, em consignar que essa ordem é uma ordem preferencial. Ok? Bom, tendo dito isso, vamos passar para a primeira das modalidades de provas que são colhidas na AIJ, que são os esclarecimentos do perito. Vejam ali o inciso 1º do artigo 361, ele prevê justamente que as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente, uma ordem preferencial. Regra, em primeiro lugar, o perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito, ou, quando respondido anteriormente por escrito, isso não for suficiente, como nós passamos a ver agora, do artigo 477. O 477 que está inserido no capítulo da prova pericial, e volto a dizer que nós veremos melhor sobre a prova pericial no momento próprio. O 477 prevê, olha, o perito protocolará o laudo em juízo, no prazo que foi fixado pelo juiz, com pelo menos 20 dias de antecedência em relação à AIJ. Por quê? Parágrafo 1º. As partes são intimadas em querendo, para que se manifestem sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar o seu respectivo parecer, e vai ter ali uma confrontação do parecer do assistente técnico e do laudo pericial. Parágrafo 2º do 477. Tendo recebido essa manifestação das partes, o perito tem 15 dias para esclarecer os pontos que foram trazidos, divergências, dúvidas que foram apresentadas pelas partes ou pelo assistente técnico das partes. Aí chega o parágrafo 3º, que, como eu lhes disse, é o que mais nos interessa aqui. Parágrafo 3º do 477. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico para o quê? Para comparecer à AIJ, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesito. Então, as partes vão formular as perguntas sob forma de quesito e o perito vai esclarecer essas dúvidas na AIJ. É possível que o perito leve os esclarecimentos por escrito à AIJ. Tá? É plenamente possível. O que não retira a possibilidade
dele ainda assim ser inquirido, porque dependendo da complexidade, ele vai ter que explicar ali, vai meio que dar uma aula sobre aquele ponto, vai ter que explicar o ponto para o juiz, para as partes. E aí, como eu lhes disse, ele pode levar por escrito na IJ, o que não impede da inquirição. E qual é a ordem da inquirição? O juiz é o primeiro a inquirir, depois o advogado da parte que solicitou o esclarecimento e, por fim, o advogado da outra parte. Os senhores verão que essa é uma ordem padrão, tá ok? O juiz começa com a inquirição, aqui nos esclarecimentos do perito, no depoimento pessoal e até na prova testemunhal. Quando da formulação das perguntas, primeiro o juiz, depois a parte que solicitou a prova, nesse caso aqui a prova pericial, a parte que solicitou o esclarecimento, e por fim o advogado da parte contrária. Mas percebam, essa possibilidade do juiz inquirir na AIJ o perito, ela acaba sendo rara na prática. Por quê? Porque percebam bem, aqui nós já estamos diante de uma terceira solicitação de manifestação do perito. O perito apresentou o laudo pericial, houve manifestação das partes e o perito respondeu por escrito, esclarecendo ali, parágrafo 1º, parágrafo 2º do 477, e ainda assim restou dúvida. A parte solicita que o juiz determine a intimação do perito para prestar o esclarecimento em audiência. Então isso acaba sendo reservado para as causas absolutamente de maior complexidade, em que há um fundamento que o juiz pode inclusive indeferir a solicitação das partes, né? Então acaba sendo realmente raro a hipótese do perito ser inquirido oralmente na AIJ. Mas o que nós devemos saber aqui, naturalmente, é a possibilidade de que isso venha a ocorrer. Então está visto aí a primeira hipótese de produção de prova na AIJ, artigo 361, inciso 1º, combinado com o 477, o esclarecimento do perito. 461, inciso 2º. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente, primeiro o perito, depois o depoimento pessoal, o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. Nós teremos aqui uma oportunidade de estudar os depoimentos pessoais, o depoimento pessoal, como eu lhes disse. Depoimento pessoal é um meio de prova que está ali entre os artigos 385 e 388, é rápido de estudar. E o que nos interessa aqui é o 385. Veja o 385 aí, olha. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que a outra parte, seja interrogada na AIJ, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Nós já vimos aqui que o juiz tem poder instrutório e pode determinar a produção de prova de ofício. Olha o parágrafo 1º. Se a parte pessoalmente intimada para prestar o depoimento pessoal e previamente advertida da pena de confesso, pode ensejar confissão, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, a responder às perguntas, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Qual pena? Pena de confesso, confissão. Então, uma vez que a parte seja intimada, é importante isso, é necessária a intimação, pessoalmente intimada, intimação pessoal, senhores, tá? Pode ser por AR ou por oficial de justiça, mas a parte deve ser previamente intimada pessoalmente e advertida da pena de confesso. Se ocorrer esses aspectos formais, se deu a intimação e a advertência da pena de confissão, e no momento designado injustificadamente a parte não comparece, a consequência, confissão. Nós falaremos da confissão aqui também. E se ela comparece e fica calada, também confissão. Nós teremos aqui a modalidade de confissão ficta, né? A confissão tácita, uma presunção de confissão. Ok? Maiores considerações lá no depoimento pessoal e na confissão, que, como eu lhes disse, nós falaremos, analisaremos em separado. Agora percebam, o 361, ele vai nos dizer ali, o autor e em seguida o réu prestarão depoimento pessoal. Então essa é a ordem. Primeiro o depoimento pessoal do autor, depois o depoimento pessoal do réu. E olha o parágrafo 2º do 385. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Aqui, senhores, vai depender da questão do caso concreto, né? Porque nem sempre as duas partes são intimadas a depor pessoalmente, porque nem sempre o advogado da outra parte pede a intimação para a colheita do depoimento pessoal da parte adversa, ambas as partes.
pode ser que apenas uma das partes seja ouvida. E aí, se uma das partes vai ser ouvida apenas, não há naturalmente a preocupação de quem vai ser ouvido primeiro ou depois. Apenas uma parte vai ser ouvida. Não há preocupação de retirar uma das partes, porque apenas uma vai ser ouvida. Apenas ela vai cumprir o ato. O drama surge quando as duas partes vão depor, foram intimadas para depor pessoalmente, porque a parte contrária pediu. E aí como é que se dá? Como nós vimos. Primeiro depõe o autor, para depois depor o réu. E uma não pode ouvir o depoimento da outra. Uma não pode ouvir o depoimento da outra, leia-se quem ainda não depôs, quem ainda não praticou o ato. Então, começando pelo autor e depois tomando o depoimento do réu, qual é a consequência prática ali da comunhão, da combinação do 361, inciso 2º, e o 385, parágrafo 2º, que quando o autor está depondo, o réu deve se ausentar da sala de audiência. Ok? O réu deve se ausentar da sala de audiência enquanto o autor depõe, se o réu também vai depor. Aqui estamos analisando a possibilidade de as duas partes tenham sido intimadas para depor. Agora, e se o réu estiver advogando em causa própria? Quer dizer, imagine que o advogado do réu é ele mesmo o réu. A própria parte é o seu advogado. Se nós formos seguir a regra geral, as duas partes vão depor. Começa pelo autor, o réu sai de sala, a consequência que nós teremos, sendo o advogado do réu o próprio réu, o réu advogando em causa própria, que o réu vai ficar sem defesa técnica no depoimento do autor. Ele não vai poder inquiri-lo, portanto. E aí, aqui nós temos como consequência prática, portanto, a inversão. Então, quando o réu está advogando em causa própria, começa o depoimento pessoal por ele. E o autor sai de sala, depois o autor volta e presta o seu depoimento, de modo que se preserva a capacidade postulatória de todos os sujeitos processuais. E aí o drama máximo que nós temos, os senhores já devem ter percebido, já deve ter quem tenha se perguntado aí, então o que fazer quando as duas partes estão advogando em causa própria? Aí realmente segue a regra geral, começa pelo autor, o réu sai de sala, porque ele não depôs ainda. O réu sai de sala e saiu o advogado também, porque o advogado do réu é o próprio réu. Então temos uma parte, um sujeito processual, desacompanhado de uma assistência técnica, de uma capacidade postulatória. O que fazer? A solução aqui não pode ser outra, a não ser a nomeação pelo juiz de um advogado dativo ao réu, para que preste somente aquele ato ali de inquirir o autor no depoimento pessoal do autor. Tá? Não há resposta propriamente em lei aqui para isso, só uma construção que se dá na prática desses problemas que surgem realmente na prática. E do ponto de vista prático, como é que se dá a colheita do depoimento pessoal? Primeiro pergunta o juiz, como nós vimos, depois pergunta o advogado da parte contrária, e por fim faz a inquirição um membro do Ministério Público, quando for o caso, quando o Ministério Público atuar como custos constitucionais, como fiscal da ordem jurídica. Ou seja, o advogado da própria parte não pode inquirir. O advogado da parte não pode inquirir, só quem inquire é o advogado da parte contrária. Essa é uma peculiaridade do depoimento pessoal. E no depoimento pessoal, a parte também não pode levar por escrito as suas explicações. O seu depoimento não pode ser por escrito. Porque aqui a grande finalidade, o grande ganho do depoimento pessoal é justamente que o juízo consiga extrair a realidade dos fatos, porque, no mais das vezes, quem detém o domínio do aspecto fático da causa são mesmo as partes. Imagina, a parte chega no escritório do advogado, conta lá a causa, tem os lados que lhe favorecem, ele bota na petição inicial, e tem os lados que não lhe favorecem, o que o advogado faz? Dá uma camuflada naquilo ali. O depoimento pessoal serve justamente para evitar isso. Se a parte pudesse levar por escrito as informações que o advogado lhe passou, aí não ia adiantar de nada o depoimento pessoal. Então o depoimento pessoal serve justamente para que extrai diretamente da própria parte que foi envolvida no fato o aspecto, a veracidade dos fatos, que vai contribuir para a formação do convencimento do juiz. Então ela não pode levar por escrito a resposta pronta e acabada. Agora, claro, nada impede que ela leve anotações, pequenos detalhes, bilhetes, que, dependendo da complexidade do tempo que se passou,
pode não estar claro na mente dela. Então ela pensou, ela foi intimada pessoalmente, teve tempo, pensou e fez ali algumas anotações. Excelência, eu estou com uma pequena coisa aqui na minha agenda, só preciso o senhor perguntar para eu me lembrar, para não ficar tomando muito tempo para devagar aqui na lembrança, na resposta, aí não tem problema nenhum, ok? Pequena razoado, pequenas anotações, não tem problema. Como consultar os autos. A parte pode pedir para consultar os autos, às vezes ver ali foto, estou em dúvida, se não está muito claro, será que é possível? Tem um vídeo juntado aos autos, tem uma foto que eu juntei, posso dar uma olhada para me lembrar direito? Pode. E o juiz vai, de acordo com o seu livre convencimento, atribuir, valorar cada uma daquelas provas de acordo com o que ele possa extrair. Ok? Por fim, senhores, nós temos a previsão da colheita da prova testemunhal. Artigo 361, inciso 3º, serão ouvidos na AIJ, preferencialmente nesta ordem, primeiro o perito, depois o depoimento das partes, por fim, as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu serão inquiridas. Dessa ordem, primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu, como consta aqui do artigo 456, olha lá. O juiz inquirirá as testemunhas separadas e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Parágrafo único vai dizer que pode ter inversão com a concordância das partes. Veja, mesma lógica, uma lógica parecida do depoimento pessoal. Primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu, e uma não escuta o depoimento da outra, claro, para que você não perca ali o ganho da percepção de cada um dos sujeitos processuais. Quanto a essa inversão do ônus da prova, o 456, parágrafo único, prevê ali que a ordem da oitiva das testemunhas só pode ser alterada se as partes concordarem. Mas há quem sustente na doutrina o seguinte, que pelo poder instrutório do juiz, e desde que, claro, devidamente fundamentado, o juiz pode inverter a ordem de produção da prova testemunhal, se assim for melhor para a instrução probatória, dependendo da peculiaridade do caso concreto, sempre fundamentado. E há quem sustente também que nos casos em que se tenha determinada inversão do ônus da prova, deve-se haver também uma inversão na ordem da prova pericial, da prova testemunhal. Não parece fazer muito sentido, porque ônus trabalha justamente com uma regra de julgamento, uma regra de fechamento, como nós estudamos aqui, quando não há prova suficiente. Aqui nós estamos tratando da produção da prova. Então não me parece que seja uma decorrência lógica. Me parece que seja o mais adequado mesmo. Portanto, que caiba ao juiz, no caso concreto, desde que fundamentado, determinar ou não a inversão. No vídeo passado, num dos encontros passados, eu também comentei com os senhores, en passant, porque nós veremos isso melhor no momento próprio, que o sistema ele tentou trazer, o sistema de 2015, tentou trazer uma deformalização, reduzir os requisitos formais, aqui quanto à prova testemunhal, em qual sentido? A parte pode se comprometer com o juízo de levar a testemunha. E com isso, ela reduz a formalidade, por quê? Porque ela desburocratiza, ela retira a necessidade de intimação das testemunhas. Então, excelência, não precisa se preocupar com intimar as testemunhas, porque eu vou levar. Claro que isso agiliza o andamento e o trâmite processual. Agora, se essa parte que dispensou a intimação judicial porque iria levar a testemunha, chega no momento da audiência e está sem a testemunha, ela não pode pedir o adiamento da audiência pelo não comparecimento de um sujeito importante, a testemunha. Não pode por quê? Porque seria um venire contra factum próprio, né? Que é uma questão de boa-fé objetiva. A própria parte se comprometeu a levar, não levou, azar. Então a consequência nesses casos, quando a parte se compromete a levar e dispensa a intimação judicial e há uma ausência injustificada da testemunha, a consequência é a perda da prova. Isso é entendido como uma renúncia tácita à produção daquela prova. Do ponto de vista prático, mais uma vez, a mesma lógica. Como é que se dão as perguntas? Primeiro a pergunta do juiz, depois a pergunta da parte que arrolou a testemunha e depois a pergunta da parte adversa. Ok? Simples. Em todos os casos é assim. Primeiro o juiz, depois a parte que arrolou a prova, depois a parte adversa. Ok? Só no depoimento pessoal que eu chamo a atenção que o advogado da própria parte não pode formular pergunta para ela. Então essa terceira camada, né, essa terceira etapa
da formulação da inquirição pelo advogado da parte adversa, não temos no depoimento pessoal da própria parte. Ok? Bom, para encaminhar para o final aqui, meus amigos, vejam aí o que consta do artigo 361, parágrafo único. Nós vimos que o juiz ele tem um poder instrutório em relação à AIJ. É o que consta, inclusive, no 360. Vejam aqui, o juiz exerce o poder de polícia. O juiz tem poder de polícia em relação à condução da audiência. E o parágrafo único do 361, para tentar dar uma moralizada e trazer uma ordem ao recinto, vamos assim dizer, para evitar que vire uma verdadeira feira, né, um balcão de negócios na sala de audiências, ganha quem grita mais, imagina a bagunça que não seria. O parágrafo único do 361 vai dizer: enquanto depuserem o perito, assistentes técnicos, as partes ou as testemunhas, não poderão os advogados e um membro do Ministério Público intervir ou apartar sem a licença do juiz. Então cada um tem o seu momento específico para falar. Cuidado para não confundir isso aqui com o seguinte: no 459, nós veremos isso adiante, no 459 tem a regra do que se chama do cross-examination. 459, as perguntas são formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela parte que arrolou, não admitindo o juiz aquelas que as perguntas que puderem induzir já a resposta, que não estiverem em relação com as questões de fato objeto da atividade probatória, ou as perguntas que importarem repetição de outra já respondida. O que o 459 está dizendo na parte inicial é que o advogado ou membro do Ministério Público, aquele que vai perguntar, pergunta diretamente à parte. Quer dizer, não há um interposto do juiz, como era no sistema anterior. O advogado tinha que fazer pergunta para o juiz repetir a pergunta para a parte, para quem estiver respondendo, seja a parte no depoimento pessoal, seja a testemunha ou o próprio perito. Né? Então não há necessidade dessa interposição, que é uma questão de deformalização também. A testemunha está a 2 palmos, está do teu lado. Você pergunta para o juiz perguntar para a testemunha. Não é mais assim. O advogado pergunta diretamente para a testemunha. Você tem que ter cuidado para não confundir o 361, parágrafo único, que traz uma regra de educação, para que você não fale enquanto o outro está falando, para que você não corte a explicação do outro, com o 459, que está falando que os advogados perguntam diretamente à parte. Então tem que ficar muito claro isso. Uma coisa é o 361, parágrafo único, que está te dizendo que você tem que esperar o seu momento para falar. Quando o juiz te der a palavra e for o seu momento, como é que você vai praticar? Você não pergunta para o juiz, você pergunta diretamente para a parte, que é o que consta justamente aqui do 459. Você não pode confundir o 361, parágrafo único, com o 459. O 361, parágrafo único, não está dizendo que o advogado não pode perguntar. Só está dizendo que tem que chegar o momento dele. Ele fala na vez dele. Mas quando chegou a vez dele se pronunciar, aí sim, aí ele pergunta diretamente a quem está sendo inquirido, seja o perito, seja a própria parte no depoimento pessoal, seja mesmo a testemunha. Ok? Então, senhores, vamos ficando por aqui nesse terceiro e extenso item da AIJ, que é a produção da prova em si. A gente continua no próximo vídeo para concluir o procedimento, vendo as alegações finais e a possibilidade de prolação de sentença na própria AIJ. Vamos ficando por aqui, então, como eu lhes disse, fiquem todos com Deus e até a próxima.